Cândido Fontoura Silveira, o inventor do biotônico Fontoura, mas que contou com uma ajuda importante e fundamental para o sucesso do produto. Essa ajuda veio de um amigo próximo. Esse amigo era o famoso escritor Monteiro Lobato. O biotônico Fontoura fez parte da história de muita gente. Mesmo que você não tenha tomado, sem dúvida lembra de uma propaganda da televisão ou de ver uma das icônicas embalagens na porta da geladeira da casa de alguém. Mas tem alguns detalhes da história desse produto que talvez você não saiba, como por exemplo, o fato de ele ter sido exportado para os Estados Unidos e feito muito sucesso lá como se fosse uma bebida. Essa história e outras eu te conto aqui na história completa do biotônico Fontoura. Seja muito bem-vindo, eu sou o Thiago Santos e eu tenho certeza que você lembra desse produto que dava uma fome de leão. E dependendo da sua idade, talvez você até tenha ido na geladeira e tomado um gole escondido. Bom, se gostar desse conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve aqui no Enciclopédia Marcas para conhecer mais histórias de sucesso. Cândido Fontoura da Silveira nasceu em Bragança Paulista em 14 de maio de 1885. Filho de Gabriel da Silveira Vasconcelos e de Francisca Galvão da Fontoura. Foi da mãe que veio o sobrenome que mais tarde estamparia as famosas embalagens. Cândido se forma em 1905 pela Escola de Farmácia, Obstetrícia e Odontologia de São Paulo, que hoje faz parte da USP. Mas o medicamento entra na vida de Cândido por volta do ano de 1910. Conta a história que a esposa de Cândido tinha saúde bastante fragilizada, e foi com isso na cabeça que ele trabalha no desenvolvimento de uma mistura que combatesse esse problema. Ele cria então um fortificante antianêmico rico em ferro. As reclamações de cansaço e físico debilitado que eram frequentes por parte da esposa teriam diminuído consideravelmente depois que ela começou a tomar a mais nova criação do marido farmacêutico. E claro, a novidade rapidamente se espalhou. O que contribuiu muito para que a primeira versão do produto fizesse muito sucesso lá em 1910 é o fato de que, naquela época, praticamente todo farmacêutico tinha sua própria criação disponível para venda. Em outras farmácias, o mais frequente era que purgantes e outros medicamentos desse tipo fossem comercializados. Mas os produtos fortificantes eram um pouco mais raros e, por isso, o destaque do medicamento de Cândido foi bem mais rápido do que o normal. Com a procura aumentando, Cândido se viu obrigado a sair de Bragança Paulista e se mudar para a cidade de São Paulo, com o objetivo de abrir uma farmácia/fábrica para que a produção aumentasse e assim a alta demanda poderia ser suprida, coisa que no seu pequeno estabelecimento em Bragança Paulista não seria possível. A dúvida do nome que seria usado no produto teria chegado ao fim com a ajuda de um amigo de Cândido Fontoura, que era ninguém menos que Monteiro Lobato. O famoso escritor, na maioria das vezes, é lembrado pela sua obra mais famosa, a literatura infantil, O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Monteiro Lobato teria reclamado com o amigo Cândido o fato de também se sentir bastante cansado, e o farmacêutico indicou seu próprio produto. O escritor se torna um consumidor assíduo do medicamento que ainda não tinha nome, e ele sugeriu para Cândido que usasse o seu sobrenome e nomeasse como Biotônico Fontoura. Cândido gostou da sugestão e assim surgiu finalmente um nome para sua invenção. Mas mais pra frente, aqui na história, você vai ver que Monteiro Lobato não deu só o nome, mas também foi fundamental para que o biotônico se tornasse ainda mais famoso. Tudo isso a partir de histórias que ele escrevia e inseria o biotônico como que quase um personagem principal. Fato é que nessa época uma coisa muito importante e que precisa entrar aqui na história é o dia a dia das pessoas. Para que alguém fosse considerado saudável naquele tempo, precisaria ter uma barriguinha saliente, tanto crianças como também adultos. Alguém que fosse muito magro não era bem visto, e quase sempre era dito que magreza não era um bom sinal e indicava alguma doença. E isso era uma crença que já vinha há muito tempo na sociedade. Desde tempos bem mais antigos, a barriguinha um pouco maior era sinal de riqueza, indicando que aquela pessoa se alimentava muito bem. Imagina você, então, esse cenário lá ao redor de 1910, com a chegada do biotônico Fontoura, que prometia um aumento do apetite. Era o momento realmente perfeito para o surgimento desse produto. Por volta de 1914, almanaques eram distribuídos em farmácias. O que vinha dentro desses pequenos modelos de jornais eram algumas curiosidades, fases certas para pesca de acordo com a região do país, calendários, fases da lua e até mesmo épocas de plantio certo para cada tipo de planta.
Nesse mesmo ano, Monteiro Lobato cria o personagem Jeca Tatu, ou Jeca Preguiçoso, como também ficou conhecido. Basicamente, o perfil de Jeca Tatu era um caipira do interior de São Paulo que tinha como característica a preguiça e o fato de que não tinha mais força para o trabalho. Esse personagem viria a ser usado então alguns anos depois, exatamente para alavancar e ser a principal propaganda do Biotônico Fontoura. Foi em 1924 que, inspirado no Jeca Tatu, Monteiro lança o personagem Jeca Tatuzinho e o Almanaque Fontoura. O Almanaque Fontoura começou a ser distribuído também em farmácias nos mesmos moldes dos almanaques que já circulavam. Só que além de mostrar fases da lua e outras informações, apareciam as histórias de Monteiro Lobato. O almanaque teve uma tiragem de milhões de cópias e fez sucesso por muito tempo. Do ano de 1924 em diante, toda pessoa que comprasse um vidro do Biotônico Fontoura em uma farmácia recebia de brinde o livro Jeca Tatuzinho de Monteiro Lobato. Edição essa que contava também com ilustrações do Jeca. Nessa história, além de contar a situação deplorável que vivia Jeca Tatuzinho, eram passados também conhecimentos e cuidados higiênicos. E o biotônico é citado nessa história como um dos principais pontos para que o Jeca recuperasse a sua força e vontade de trabalhar. Mas o forte mesmo sempre foi o Almanaque Fontoura, que teve registrado em 1982, ao todo, uma tiragem de mais de 100 milhões de cópias, e sempre no meio das histórias e curiosidades ficavam as propagandas e benefícios do Biotônico Fontoura. Na maioria das vezes, com imagens chamativas e resultados diretos que poderiam ser adquiridos com o consumo do produto, coisa que fica totalmente explícita nessas imagens. Mas uma das maiores curiosidades e também dúvidas é a composição do biotônico. Existe ou não álcool dentro do produto? A resposta é existiu. A primeira versão do Biotônico Fontoura contava com 9,5% de álcool, e isso é semelhante até a alguns produtos consumidos hoje como aperitivos. E é exatamente esse detalhe que fez o biotônico ser exportado para os Estados Unidos no ano de 1920. A 18ª emenda à Constituição Americana entrou em vigor no ano de 1920. Nela, com o objetivo de salvar o país de problemas relacionados à pobreza e violência, foi estabelecida uma proibição. A partir daquele instante, estava totalmente proibida a fabricação, comércio, transporte, exportação e importação de bebidas alcoólicas. O grande detalhe é que o biotônico era um produto medicinal e, por isso, existem relatos de que ele teria sido enviado em grande quantidade para os Estados Unidos e se tornou muito famoso durante todo o período de vigência dessa lei seca, que foram nada mais, nada menos do que 13 anos. Não existem registros da quantidade exata de biotônico que foi exportado, mas já na época se falava que Cândido Fontoura teria feito fortuna com a venda do produto na América do Norte. Os 9,5% presentes eram semelhantes a algumas bebidas da época que tinham sido proibidas. Em meados do ano de 1990, o biotônico é vendido para a DM Farmacêutica, que passou a ter mais esse produto no seu portfólio. E mais tarde, a DM Farmacêutica foi comprada pela Hipermarcas, que em 2018 se tornou Hiperafarma. A primeira grande mudança do produto veio no ano de 2001, quando foi mexido na sua fórmula original. Naquele ano, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu que fortificantes e suplementos tivessem álcool na sua composição, e o biotônico, que até aquele momento ainda tinha os mesmos 9,5%, foi obrigado a eliminar completamente esse ingrediente. Em 2017, mais uma das grandes mudanças, o biotônico ganha um mascote, o leão Tonico, buscando a aproximação com as crianças. O simpático leãozinho, no próprio site da marca hoje, aparece dizendo que se preocupa em cuidar das crianças e em educar sobre a necessidade de se alimentar bem e de ingerir alimentos ricos em ferro. Além do mascote, a marca anunciou em 2017 também novos sabores, uva e morango, aumentando assim as opções. A reformulação das embalagens também já vinha acontecendo. O produto passou a ser zero açúcar e uma pequena mudança no estilo da embalagem aconteceu, mas a quantidade permaneceu a mesma de 400 ml. E uma das últimas novidades do biotônico foi recente, em 2022, quando uma campanha amplamente divulgada na televisão e nos canais digitais anunciou a chegada do biotônico Multi-AZ, um novo produto, dessa vez em pó, algo até então inédito na marca, que já tem 112 anos de história.
Se você tem alguma marca que gostaria de conhecer a história, coloca aqui embaixo nos comentários. A gente vai tentar fazer. E essa foi a história do Biotônico Fontoura. Por hoje é isso. Valeu!